Fala galera, sejam bem-vindos ao Segundo Plano, eu sou o Vandi e no vídeo de hoje é mais um episódio do Analisando Séries e vai ser naquele mesmo estilo do que eu fiz da primeira temporada do The Walking Dead, mas com uma única diferença. Eu vou falar apenas sobre os 3 episódios da primeira temporada do The Flash, porque a primeira temporada e a segunda temporada tem 23 episódios e ficaria um vídeo muito longo e entediante. Então vamos à primeira parte de The Flash. O primeiro episódio foi um episódio bom para o início de uma série de super-herói. Eu já comecei a gostar no primeiro ato do episódio, quando Barry, ainda criança, vê o Flash Reverso matando a mãe dele e 15 anos depois ele começa a trabalhar para a polícia. Já no segundo ato, Barry é atingido pelo raio do acelerador de partículas do Dr. Harrison Wells, que acaba fazendo ele acessar a força de aceleração. E nesse mesmo ato ele conhece o Cisco e a Caitlin, que tentam ajudar ele a se acostumar com os novos poderes. No terceiro e último ato do episódio, Barry descobre e enfrenta o Clyde Mardon, um homem que também foi afetado pela explosão do acelerador de partículas e se tornou um meta-humano, que pode controlar tempestades e criar furacões. Nesse mesmo ato, o Barry está conversando com um arqueiro da série Arrow, e é onde ele finalmente percebe o que realmente ele deve fazer com os poderes dele. O terceiro ato foi mais longo, mas deixou muito bem claro quem é realmente o Flash. Em seguida, o Barry enfrenta novamente o Mardon e tem a ideia de desfazer o tornado que ele criou correndo na direção oposta. Na primeira tentativa, o Mardon impede. Porém, contudo, entretanto, todavia, o Dr. Wells motiva o Barry a tentar novamente e isso culmina na derrota do Mardon. Depois o Joe se desculpa com o Barry, que vai visitar o pai dele na prisão, e o Barry promete tirar ele de lá. O final do episódio revela que o Harrison Wells ainda pode andar com as duas pernas, e ele vê uma notícia onde o Flash desaparece e desencadeia uma crise no dia 25 de abril de 2024. Detalhe para a emocionante cena em que o Barry diz sentir orgulho do seu pai. Eu juro que eu até chorei quando eu assisti essa cena pela primeira vez. Eu até me lembrei da viagem que eu fiz ainda em 2016, onde eu me sentia que estava longe dos meus pais. No segundo episódio, o Barry está se acostumando ainda com os poderes dele, e ele procura ajudar as pessoas sempre quando elas precisam. Porém, o Harrison Wells fica desapontado e o Barry desiste de trabalhar com eles. Mas ele acaba retornando quando ele começa a ter desmaios e o Cisco percebe que ele não se alimenta direito, pois o corpo dele queima mais calorias muito rápido. Ao mesmo tempo que isso, o Barry começa a ter que lidar com seus problemas pessoais com o Joe, que tenta fazer ele desistir de ser um herói. Mas o Barry afirma que ele pode se superar e decide continuar trabalhando como Flash. No primeiro ato do episódio aparece um novo meta-humano, o Dental Black, ou como o Cisco chama, o Multiplex. Ele tem a habilidade de se multiplicar e começa a roubar bancos com seus clones. E ele tenta matar o presidente das indústrias Stagg, o Simon Stagg. Bom, voltando ao assunto, a pressão do trabalho começa a fazer com que o Barry duvide dele mesmo. E o Harrison Wells vai conversar com o Joe e tenta fazer ele acreditar mais no que o Barry pode fazer e no que ele pode ser. Enquanto eles tentam resolver isso como uma família, o Cisco e a Caitlin conseguem criar um clone imóvel do Multiplex, que começa a se movimentar do nada. Eles descobrem que aquele clone começou a se mexer porque o verdadeiro Multiplex estava chegando perto. E também eles descobriram onde seria o próximo lugar que ele atacaria, e seria nas indústrias Stagg. Quando o Barry chega lá, ele não consegue nem mesmo chegar perto de derrotar o Multiplex, pois ele cria um exército para atacar o Barry, que não consegue isolar o verdadeiro. O Joe começa a motivar o Barry, que é uma surpresa, e ele consegue encontrar e derrotar o verdadeiro Multiplex, que acabou se suicidando após a derrota. Todos lamentam a morte do Black, e o Barry diz que todos têm o dever de ajudar o mundo. De volta ao trabalho, Barry e o Joe começam a se dar bem novamente e comemoram comendo uma pizza. Pois é, gente, eles comemoram comendo uma pizza. Já no final do episódio, Harrison Wells vai até as indústrias Stagg e mata o Stagg para que ele não descubra a verdade sobre o Flash.
No terceiro episódio, temos um novo meta-humano e mais difícil de enfrentar do que o Multiplex. Dessa vez é Kyle Nimbus, o Névoa. Só pra lembrar que eu acho simplesmente foda os nomes que o Cisco batiza os meta-humanos. Ele começa a agir matando a família de criminosos Darbinian. Quando o Barry investiga, ele descobre que o gás que matou os Darbinian pode ser uma pessoa que pode controlar gases tóxicos. Enquanto eles procuram, o Joe dá uma ideia de criar uma prisão para os meta-humanos. O Wells vê que eles podem usar o acelerador de partículas como prisão temporária para os meta-humanos. Porém, a Caitlin ainda tem medo de ir até o acelerador, pois foi lá que onde seu marido, Ronnie Raymond, morreu. Então o Cisco e a Caitlin começam a se lembrar do que aconteceu 9 meses antes e da morte do Ronnie. Após isso, o Barry e a Caitlin vão na delegacia para achar a pessoa que controla esses gases tóxicos. O único problema é que eles descobrem que o DNA da pessoa que matou os Darbinian estava dentro do corpo deles. E logo o Barry desconfia de que não é um controlador de gases, mas sim alguém que pode se transformar literalmente em gases tóxicos. Quando o Barry descobre que é o Névoa, ele acaba sendo atingido pelo veneno dele, mas ele consegue voltar a tempo da Caitlin extrair uma amostra do veneno. Logo após isso, depois do Barry se recuperar, eles descobrem tudo sobre o Névoa e que ele está atrás do Joe, que foi fazer uma visita ao pai do Barry para lhe dizer que ele pode sair em breve da prisão. O Joe acaba sendo envenenado pelo Névoa, mas ele é salvo pelo antídoto da Caitlin aplicado pelo Barry, e finalmente consegue ficar frente a frente com o Névoa. No início, os ataques do Barry não têm efeito, mas após cansar o Névoa, ele consegue derrubá-lo com apenas um golpe. No final do episódio temos mais uma cena, mostrando que o Harrison Wells na verdade é um vilão, e é aquela cena onde ele vai para aquela mesma sala do episódio passado. A diferença é que ela se passa antes da explosão, e ele vê o Barry ser atingido pelo raio, provando que o Harrison Wells é um tremendo de um filho da puta. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do The Flash e aguardem que eu vou procurar trazer o mais rápido possível a segunda parte com os episódios 4, 5 e 6 da primeira temporada. Se vocês gostaram, deixe o like para avaliar o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas conheçam o canal, inscrevam-se no canal para receber novos vídeos e ative as notificações para vocês sempre ficarem sabendo quando um vídeo novo é lançado. Por hoje era só isso, fique com Deus, até a próxima e tchau!